Gente, realmente o nome leva à perfeição. Delícia do Porto é uma delícia. Boa tarde, meus amores, ou bom dia, ou boa noite, seja lá o que for o horário de vocês. Hoje estamos aqui recebendo uma convidada especialíssima. Ela que é a representante oficial da Delícia do Porto. Para quem não sabe, o Unboxing Portugal tem o prazer de ter convidados ilustríssimos, contando o dia a dia, como se passa, como é a vida aqui em Portugal. Olá, Olga, tudo bem? Olá, Miki, como está? Eu agradeço desde já o convite para este podcast. Obrigada. E espero mostrar um pouco daquilo que é a vida em Portugal e daquilo que se faz, que maravilha. Neste caso, no Porto. Vamos começar a falar do frio, do inverno. Como que é o inverno para vocês portugueses? Assim, é normal, passa-se frio, nem percebe-se nada? Como Sim, que é? E qual é a dica para roupas? Frio para nós é logo os 0 graus, não é? É mesmo muito frio. Portanto, anda tudo à volta de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e andamos cheios de frio. Sim. Mas é pouco tempo. Para você, eu vou chamar de você, né? Gente, eu tenho que explicar claro uma coisa. Sim, claro que sim. Aqui em Portugal, o você se usa, né, para falar com a outra pessoa, é quando é muito formal, é de muito respeito. No Brasil, você é corriqueiro, é do dia a dia, é totalmente informal. É o contrário. É o contrário. E então, eu vou muitas vezes aqui no vídeo falar você, aí quando eu recordar, eu vou lembrar e vou falar tu, tá? Porque para eles é tu que é o informal. Tudo bem, tudo bem. Então, imagina o inverno que vocês aqui estão sentindo que tá muito forte. Claro, imagina para nós brasileiros, né, que lá é 40 graus na sombra, como que é isso, né? É muito divertido. Mas, ó, gente, não é para falar de frio que eu chamei a Olga aqui. A Olga, ela é representante oficial da Delícia do Porto, que é uma sobremesa, pode-se dizer assim? Que é um doce. É uma especialidade de doçaria que, digamos que foi eleita através de um concurso que se realizou em 2019. Ah, é? Em 2019 nós estávamos numa pandemia ou já tínhamos? Não, antes. Foi antes. E aí a pessoa foi uma chefe, foi uma amiga, ela criou o prato. Pronto, toda a organização colocou à disposição das pessoas, dos chefes, dos pasteleiros, das pastelarias, que se podiam concorrer à Delícia do Porto. Aliás, o prémio até foram 10.000 euros. Foi um prémio excelente. Ah, é? Sim, sim. E a Delícia do Porto, vamos mostrar a Delícia do Porto para as pessoas? Tem? Você trouxe, né? Trouxe. Quero mostrar já. Quero mostrar já. É pra gente dar uma conversinha. Sim. Porque assim, a gente mostra, vocês olham como que parece a Delícia do Porto. Então, a Delícia do Porto está aqui. Posso pegar? Sim, claro. Não vou comer agora, gente. Vou comer depois. Agora quero saber. E aí, ela vem nessa caixinha. Olga, primeiro me fala uma coisa. Tu tem um espaço aqui no Porto, é isso? Nós estamos na cidade do Porto. Mas aqui também tem algo para falar para vocês, mas depois eu explico sobre as distâncias. Aqui em Portugal é tudo muito próximo. Lisboa, Porto, Aveiro, Braga. As cidades são muito próximas uma da outra. Mas aqui onde estamos gravando o nosso programa é no Porto. E aí a Olga tem uma loja. Tem uma loja que vende a Delícia do Porto, que é uma sobremesa. Olha aqui, gente. E aí me fala, ela é em formato de coração. Dá pra ver? Dá pra filmar? E aí ela tem, é o quê? Uma letra em chocolate? É um barco? Não, é um barco Rabelo. É o barco Rabelo. A Delícia do Porto tem vários significados. E aí vem aqui junto, né? Sim, pra tomar, vinho do Porto Poças. Exato. Aqui em Portugal temos os melhores vinhos, tá, gente? Todos. Não é porque o do Alentejo
ou do Douro, não, todos são muito bons. Todo Portugal, todos os vinhos são muito bons. E aqui tá muito bonito. E ela foi criada, então, em 2019 e ganhou um concurso. Exatamente. Todos os participantes do concurso fizeram criações para representar o Porto. Aliás, no Porto não existia um doce característico. Há a francesinha, há as tripas à moda do Porto, mas que é são muito tradicional. Salgados. Exatamente, são pratos salgados. E então, eu tenho que te cortar um pouquinho. Assim, todos nós do mundo concordamos que Portugal ele é muito conhecido mundialmente por causa também do pastel de nata. Nenhum chefe de cozinha ao redor do mundo consegue copiar o pastel de nata. Essa é a arma de vocês, os portugueses, concorda? Sim, é mais o pastel de Belém. Que é diferente há do de nata. Sim, é diferente. Por exemplo, o pastel de Belém. Bom saber. Eu não sabia. Eu achava que pastel nata e pastel de nata e pastel de Belém fossem a mesma coisa. Agora ela vai explicar a diferença. Então, o pastel de Belém só se encontra em Belém e só há uma pastelaria, há só um representante. O pastel de nata há por todo Portugal e aqui no Porto ainda têm características diferentes também. Mas o que eu estava a falar era da delícia do Porto. Sim. E a delícia do Porto, então... Ela veio... Tu acha que a delícia do Porto veio assim para estressar um pouquinho o pastel de nata ou não? Ela está tranquilinha? Não, são diferentes. Não, porque a cidade está cheia de pastéis de nata, mas são doces que não se podem comparar. Porquê? Porque o pastel de nata já toda a gente conhece aí por todo o Portugal. E a delícia do Porto não. Vai buscar muito as raízes da própria cidade. Aliás, qual é a raiz da cidade? Então me explica, conta, Olga, pra gente. Então, a Delícia do Porto foi um concurso e ganhou este doce para dar cor para a Delícia do Porto e a criadora foi buscar muito a história, pesquisou muito a história e fê-la... Ela procurou ali o que ela era procurou exato, juntou os ingredientes para criar a delícia do Porto. Aliás, o que leva a delícia? Ela inspirou-se nas freiras beneditinas do convento de São Bento da Ave Maria, já extinto. Assim, para quem não sabe também, Portugal é uma cidade bem cristã, bem religiosa. Cada 100 metros a gente encontra uma farmácia e uma igreja. E para avisar para os meus irmãos brasileiros, nem todas as igrejas são feitas com o ouro do Brasil, porque senão ia ter que ter tirado muito ouro, gente, mas muito ouro, porque tem muita igreja aqui, vocês não têm ideia, tá? Então, digamos que, assim, as igrejas têm muito dos azulejinhos também, aquela coisa que eu acho muito lindo, os azulejos de Portugal, que é tipo de Portugal, tá? Os azulejos, eles são tradicionais, você sabe a história, são tradicionais de qual cidade? Os azulejos é mais por todo Portugal. Por todo e Portugal. O galo? O galo é Barcelos. Barcelos é o galo. Eles que criaram o galinho, porque aí quando a gente vai nessas lojinhas que a gente encontra, eles vendem muito aqueles azulejinhos, que eu acho lindo, que mais ou menos essa cor, o azulzinho assim, clarinho com branco. E aí se tem o galo, e eu não sabia, eu ficava pensando, onde será que é esse galo? Por que ele é tradicional? O que ele tem a ver, né? Portugal é muito interessante, é um país de muito... Obviamente, é um país pequenininho, mas de muita cultura. Exato. E assim, tem algo assim, a gente vai voltar das delícias do Porto, a gente vai chegar nessa coisa, mas vamos falar um pouquinho da história de Portugal. Uhum. Tem uma coisa assim que nós, brasileiros, gostaríamos muito de entender, não só, mas o mundo todo. Portugal... foi assim firme, forte em conquistar muitas nações, né? Tipo, quase metade do mundo, né? Foi descobrimentos, né? Os descobrimentos. E onde foi, Olga, que tu acha, assim, como portuguesa, onde é que não deu certo? Que hoje se fala tanto em crise, Portugal crise, Portugal crise, Portugal crise, Luxemburgo, número 1, país ótimo, Suíça, Suécia, países incríveis. Eu amo Portugal, tá? Eu só quero entender como que Portugal foi um país que pegou tantas caravelas e chegou em tanta parte do mundo, em tantas, né, como o Brasil, enorme, gigante. E no final, hoje, o que aconteceu?
Que onde foi que tu acha, onde tu pensa assim que... Por que hoje se fala tanto em Se crise? reparar um pouco, os países do Sul são os países que estão, os países do Sul da Europa, são os países que estão em crise. Não é só Portugal, é a Espanha, a Itália, ok? Os países aqui do Sul têm mais crises, é a maneira de ser também. A maneira de ser é mais... não é tão responsável, acho eu. Mas assim, a perguntinha que eu quero, que eu não fiz claramente é: se Portugal foi tão longe e foi em tantos continentes, para tantas colonizações, e aí aonde foi? Qual é o ponto que não ficou, de uma forma ou de outra, chegou em crise hoje? Cadê tudo o ouro que pegou? Porque era muito ouro que fala que pegou. Pois, né? E aí... Isto também puxa um bocado a delícia do Porto, porque a delícia do Porto também homenageia, digamos assim, o povo do Porto que apoiou Dom Pedro IV, Dom que Pedro, muito que é importante. o vosso Dom Pedro I, Nosso rei do atenção. Brasil. O Dom Pedro I Que deu o grito da independência do Ipiranga. Exatamente, aí está. Já viu, ele em 1822, eu acho que em é 1822, ele decretou, digamos, a independência do Brasil. Nós somos um país pequenino, mas foi abravador, muito foi corajoso. benevolente, Chegou não em é? lugares que muitos não conseguiram chegar. E Exato. até eu acho que assim, Portugal é muito interessante porque é um país muito pequeno. Exatamente, Uma e população- fizemos grandes obras pelo mundo inteiro. Uma população, a comparar com o Brasil, por exemplo, é muito pequena. Nós E não chegou chega- muito longe, chegou em muitos outros continentes, né? E eu acho que até no sentido de aqui em Portugal, o país ser tão pequenininho e não ter tantas pessoas para continuar na luta, talvez não tenha pego o mundo todo. Porque senão Nós não teria chegamos a pego o 10 mundo todo. milhões, atenção, cá em Portugal, mas por mas todo hoje- o mundo, Mas, por todo o mas mundo hoje temos... mas hoje vamos concordar, gente, vou cortar um pouquinho. Acha que os brasileiros estão tomando de conta do Não, espaço? não, os Vivem brasileiros estão cá como nós já estivemos lá e continuamos lá, não é? É como irmãos. É, hermanos, Como irmãos. hermanitos, Hermanitos, somos todos irmãos. somos todos. Então, e aí você queria me contar, eu queria saber sobre a história do Dom Exato, Pedro, voltando das às irmãs, freiras, das voltando às irmãs, freiras. das freiras, eu gosto Então- de freiras. Fala. Então a criadora inspirou-se, a criadora chamada Gabriela Ribeiro, nascida no Porto e uma doceira já com algum prestígio, que ganhou o concurso, inspirou-se nas freiras beneditinas do antigo extinto convento de São Bento da Ave Maria, que é onde hoje é a estação de São Bento, e muita gente não sabe isso. Mesmo muita gente no Porto não sabe que a estação de São Bento, que é a estação de comboios de São Muito Bento, bonita e grande. exato, antigamente em 1500 era um convento. E isso é muito interessante saber. Então, no passado, antes de ter a estação, era um convento lá. Sim, exato. Então, e aí a criadora? A criadora inspirou-se ela se nos inspirou, ingredientes que elas usavam. Nossa, Ok? muito bom. As gemas de ovos, o açúcar, Depois do programa nos dá um amor de escada. canela, a canela, o limão, depois enriqueceu com vinho do Porto e amêndoa. Está uma delícia, mesmo a delícia do Porto. E aí, qual é a parte do que ela também teve a inspiração de Dom Pedro? É o formato. O formato em coração prende-se com uma homenagem que se faz ao povo do Porto ao apoiar o Dom Pedro IV, que era o vosso Dom Pedro I, na luta liberal. Porque o Dom Pedro IV Era um homem muito forte. chegou a Portugal e viu que nós vivíamos nas trevas. Sim, porque vivíamos num absolutismo. O Dom Miguel, que era o irmão do Dom Pedro, é que governava. E então enforcava as pessoas na praça pública. Era radical. Era radicalíssimo, não é? Pronto, era uma ditadura quase.
e não dava liberdade. E o Dom Pedro já tinha ido no Brasil, já aí no Brasil, as índias tudo de biquininho, todo mundo solto, sem roupa. E vou levar um pouquinho dessa sensação moderna, calor, né, bastante. Vamos regressar para Portugal, vamos levar para o Porto. Então, Exato, o Dom Pedro veio lá com aquela energia, com aquele samba, como eu costumo todo dizer. caliente, com pouca roupa. E chegou cá e disse, não, vocês têm que estudar, vocês têm que se dedicar às artes. Ele, aliás, foi o pioneiro na criação de bibliotecas em Portugal. Ele veio ele chegou, o Dom Pedro ele era um homem aberta. Ele era um homem de visão e queria que as pessoas fossem livres. Trouxe alguma índiazinha com ele? Não sei. Deixou lá, né? Então a gente depois pesquisa sobre isso. E então o Dom Pedro enfrentou o Dom Miguel. O irmão que estava. Exato, o irmão. Mas o irmão tinha cerca de 70 mil homens, não é? Tinha o sistema todo. Um exército. Claro. Mas o Dom Pedro, com o seu jeito, conseguiu convencer ainda 6 mil soldados. Uma pergunta, irmãos, pai e mãe? Irmão, Dom Pedro? Irmãos, sim. Pai e mesmo irmãos, sim. Só que eles estavam exilados no Brasil. Eu acho que Dom Pedro foi para o Brasil com 9 anos e veio com 30, portanto... Muito tempo com teve diferença. Lá, sim, depois de decretar... E Dom Pedro conseguiu, venceu... Pois, é um bocado complicado, porque ele só conseguiu convencer 6 mil homens. E o que é que acha? 6 mil homens contra 70 mil. Não vai dar, não dá. Complicado. Não tem como. Complicadíssimo. Então, mas, há delícias do mas, Porto. espera. Mas... Diga, conta. Então, chegou a hora de enfrentar. Chegou a hora de enfrentar o Dom Miguel e decretar, então, foram as lutas liberais, que duraram 2 anos. Atenção. Um período longo. Os soldados de Dom Pedro iam morrendo à fome. Mas nunca desistir. E essa luta travada entre eles aconteceu mesmo na cidade? Mesmo na cidade do Porto. Sim, Porto. foi na cidade do Porto que se desenrolou. Além de ser uma cidade muito linda, tem uma história, pessoas, amores, queridos. Venham conhecer o Porto, vocês vão se apaixonar. Então, resumindo e concluindo, o Dom Pedro ganhou as lutas liberais. E agora pergunta-me, como? Como ele conseguiu ganhar? Me explica. Com a ajuda das pessoas, com a ajuda dos portuenses. Exatamente. A população do Exatamente. Porto estava junto com ele. Com Dom Pedro e então arranjaram estratégias. Aliás, há uma zona que se chama o Cerco, porque foi aí que decorreu também a maior aniquilação, digamos assim, das tropas do Dom Pedro, do Dom Miguel. Eu não sabia. E então Dom Pedro ganhou as lutas liberais. E a delícia do Porto, digamos que é uma homenagem ao povo do Porto que apoiou o Dom Pedro nas lutas liberais. O design, o formato, o formato em homenagem a Dom Pedro IV, de vocês e o único nosso. Exato. E aí, agora, assim, falando, né, que é muito interessante, né, gente? É tanta história, né? Por isso que eu queria muito que a Olga viesse hoje, não só por causa da delícia do Porto, porque, assim, ela pudesse compartilhar com a gente, assim, outras coisas, assim. Que, assim, o sentido de ser uma brasileira, né? Estar aqui em Portugal. E é muito interessante. Eu sou muito feliz porque o país de vocês é o 3º país mais seguro do mundo, tá, gente? Pode fazer a pesquisinha aí no Google, vocês verem. Mas, assim, ainda existem, assim, coisas, assim, umas pequenas diferenças que eu e a Olga hoje vamos acertar essas pequenas diferenças, tá, gente? Vamos tirar, vamos aniquilar entre os portugueses e os brasileiros. Então, assim... Como que tu percebe e sente essa onda, essa coisa assim tão grande assim de nós, né, que no passado os portugueses, né, como Dom Pedro, foram ao Brasil. E aí agora parece que a maioria dos brasileiros estão retornando, estão aqui. E não na sua grande maioria, mas existe ainda muitos portugueses que não se sentem muito à vontade. A gente vê, infelizmente, que existe ainda muitos, assim, eu percebo assim uns poucos mais velhos,
talvez se sintam um pouco mais incomodados e ataquem ou não saibam falar. Algumas crianças também na escola, né? A gente vê no Google, a gente tem notícias, né? Que não são tratadas bem. Eu, assim, nunca fui maltratada, graças a Deus, né? Sou muito feliz aqui, gosto da segurança. E, assim, como tu percebe essa vinda, esse monte de brasileiro aqui invadindo o Porto? Olha, eu não percebo, Portugal. Não percebo assim muito bem, não estou muito a par da política no Brasil. Vamos continuar a conversa. Mas... E qual é a música tradicional dos portugueses? Vamos bate-bola. Tipo, eu pergunto pra você qual é a música e aí tu me responde e a gente conversa um pouquinho sobre a música. Que tipo de música os portugueses têm que é tradicional? Que é tradicional? Nós temos a desgarrada, não é? Nunca ouvi falar. É. Conhecemos o fado. Achei e estava esperando que ela falasse fado. O que é uma desgarrada? É uma digamos, não, são duas pessoas, não é? A cantar alto espique. Ai, Exatamente. Mas com uma conversa, umas conversas mais picantes. Então talvez essa seja no Brasil, vamos comparar, vamos fazer comparação, né? Sim. Porque os portugueses chegaram primeiro e aí depois a gente foi, né, evoluindo, crescendo com tanta coisa, mas a gente sempre é uma cópia, né? Do que já existe. Nós demos as primeiras aulas, não é? Então assim, não seria um sertanejo? Seriam dois na viola? Como que é isso? Sim, seria como se fosse um sertanejo. Sim, desse género, Tá, sim, mas e... mais com concertinas, mais com sanfona. Sim, sanfona? sim. Existe sanfona em Portugal? Existe. A gente se perde um pouco nas palavras. Então, e assim, eu tenho escutado... Pois há o fado, mas o fado é mais em Coimbra e em Lisboa, não é? Cá no Porto... Todo português gosta de fado. O fado é triste, sabe? Então ele é parecido com o sertanejo. Então, porque o sertanejo, as pessoas falam que é uma sofrência. O fado por ele ser uma sofrência. O fado é triste, exato, o fado é triste. Mas é um estado de alma, não é? Mas todo português gosta? Essa é a pergunta. Eu acho que sim. Mas temos outras músicas, não é? Sim. Temos a música mais popular, mais de dançar, o corridinho. Temos... Uma pergunta. Sim. Quem que aqui em Portugal, na sua opinião, no seu modo de pensar, quem aqui é mais famoso? O Lucas Neto, brasileiro, ou Cristiano Ronaldo, português de vocês? É claro que é o Cristiano Ronaldo, não é? É um orgulho para todos termos o melhor jogador do mundo. É um orgulho, né? É um Ele orgulho, é muito claro, chique sim. e bonito também. Ele é bonito, Com todo respeito à senhora esposa dele. Ele é bonito, é uma pessoa boa, não é? É uma pessoa generosa, é uma pessoa solidária. Representa muito bem, né? É um homem educado, chique, tem comportamento tem bons princípios, digamos assim. E é muito interessante isso porque é uma pegadinha, né? Porque as mulheres, assim, quando elas pensam no tipo de homem para casar, um homem ideal, perfeito, logo a primeira coisa que vem na cabeça é português. Por quê? Por causa do Cristiano Ronaldo, gente. Claro. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é o símbolo da perfeição. Exato. E aí as mulheres todas vêm para Portugal pensando que todos os homens são como Cristiano Ronaldo. E na verdade, assim, ficam um pouco chocadas quando chegam ali e se deparam. Que Cristiano Ronaldo, ele precisa começar a dar coaching, aulas para os outros homens, inclusive os portugueses. Brincadeira, gente. Brincadeira, também acho. A gente tá brincando aqui, tá, gente? Mas tu sabe que é muito aqui em Portugal, eu escuto muito assim, né? Que sempre tem tem um lado positivo e um lado negativo. Gente, a gente tá aqui pra falar de tudo, positivo e negativo, né? Vamos falar, né? Vamos aproveitar aqui uma brasileira e uma portuguesa. Então vamos falar. Que as portuguesas têm um pensamento muito negativo das brasileiras. Que as brasileiras, como os brasileiros têm o pensamento de dizer: os portugueses foram pro Brasil e roubaram nosso ouro. Tá, gente? Né? Então tá bom. E aí tem um outro pensamento
em relação às brasileiras, que é, as brasileiras vêm para Portugal e roubam os nossos maridos, as mulheres brasileiras. Por que tu acha que tem esse pensamento das brasileiras, Olga? Isso não sei. Gente, eu é como não estou uma a par. portuguesa, é como uma portuguesa falando, contando pra gente. Não O que estou, que poderia não estou ser? a par dessa realidade. Não, tu nunca escutou isso? Não. E não também sei. nunca escutou que o Dom Pedro foi pro Brasil e roubou nosso ouro? Também nunca ouviu? Não. Ah, Dom então- Pedro foi para lá porque fugiu de Portugal. Não, Não, é? isso é um pensamento. Fugiu, Isso é um aqui pensamento. estava tudo muito complicado para o lado dele. Isso é um pensamento popular, tá, gente? A gente tá conversando sobre um pensamento popular. E aí, assim, o que a gente escuta. Então, eu gostaria aqui de deixar bem claro pra vocês que é uma conversinha, né? Olha, E sabe aí- o que é que eu tenho deparado? Que tenho encontrado muitos casais, mas pessoas que já se reformaram-se e dizem assim, Reformaram-se, são pessoas aposentadas, tá? aposentadas, pois, e vêm para Portugal porque dizem que não querem passar a vida num condomínio. Eu acho que isto é uma realidade que vocês, brasileiros, deviam ter, porque têm um país magnífico, lindo, Sim. riquíssimo É. e que se está a tornar, e que é muito perigoso neste momento. Então, isso é algo muito interessante por falar, né? E as pessoas deixam tudo, família, Porque, tudo. assim, é muito interessante falar, porque, assim, as pessoas, a grande maioria do mundo não tem uma informação, assim, tão básica, tão concreta, né? E sempre pensam e imaginam que os brasileiros saem do Brasil por uma vida melhor, por mais dinheiro, por mais condições. E nem Não é, não isso é. não é verdade na totalidade, Não é tá, verdade, gente? não. Vou dizer assim que se em muitas profissões no Brasil tem um salário maravilhoso, o Brasil tem um clima maravilhoso e eu acho que a grande maioria de todos os brasileiros que saem do Brasil para fazer residência em outros países é justamente só por causa da segurança. Exatamente. Mas o Brasil é um país riquíssimo em tudo. Exatamente. E por ele ser um país tão rico, existe uma desigualdade social que se faz necessário às vezes as pessoas Muito saírem grande. por segurança. Olha, gente, realmente o nome leva à perfeição. Delícia do Porto é uma delícia. Olga, vou te perguntar. Vou comendo aqui e ela vai falando, tá, gente? Eu vou te perguntar. Se a Delícia do Porto fosse uma música, qual tipo seria? Seria tipo fado ou funk? Então, fado começa por F, funk começa por F, o que importa é o F. Estamos no Porto, não é? Gente, eu fiquei agora chocada com uma tal do Essa. Eu até... Escolham. Olha, tá bom, mas assim, tu não acha assim que poderia combinar um pouquinho melhor, tipo, o funk combinaria com a Delícia do Porto, tipo, no verão, onde todo mundo tá comendo as roupas e... Ou acha assim que a Delícia do Porto combina mais com o fado? Com aquele vinho, com aquela sofrência do fim de uma relação, como que é? O fim não, sempre o princípio. É sempre um princípio, sempre um recomeço. Seja de que situação for, não é? A Delícia do Porto é sempre uma ótima companhia. Com vinho é extraordinário. Como eu costumo dizer em inglês, it's amazing. Não, quando quiserem provar a Delícia do Porto, venham ao Mercado do Bolhão. Nós neste momento só estamos no Mercado do Bolhão, mas estamos a pensar então a expandir. Depois, pessoal, que vocês vão lá curtir o vídeo, e embaixo do vídeo tem o endereço da Olga. E aí vocês quando virem para Portugal, para o Porto, tem o endereço do acesso a ela e vão poder experimentar a Delícia do Porto. Olga, quero muito agradecer hoje a sua presença aqui com a gente no Unboxing em Portugal. E aí, pessoal, quem quiser participar, quem tiver muitas questões de Portugal, tudo mais, tá? Primeira, beijo pra vocês. Até mais. Tchau!